bem-vindo à nossa festa solidária e de resistência. Abro a roda para a corte passar. Com grande alegria, tenho hoje convidados de grandes, vamos dizer, se não culturas, religiões, tradições, mas grandes pessoas de sabedoria que vieram a brilhantar a nossa roda. Fique para a nossa conversa. Será uma longa, mas muito proveitosa conversa. A roda que se abra. Colofé, Mucuyu, Motumbá, venha de onde vier, vem em paz pra somar. Nossa missão vai além de fazer a união de povos, saberes, crença, respeito à tradição. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Colofé, Mucuyu, Motumbá, venha de onde vier, vem em paz pra somar. Nossa missão vai além de fazer a união de povos, saberes, crença, respeito à tradição. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Colofé, Mucuyu, Motumbá, venha de onde vier, vem em paz pra somar. Nossa missão vai além de fazer a união de povos, saberes, crença, respeito à tradição. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Colofé, Mucuyu, Motumbá, venha de onde vier, vem em paz pra somar. Nossa missão vai além de fazer a união de povos, saberes, crença, respeito à tradição. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Salve, salve, axé, Aranauã, Saravá, venha de onde vier, vem em paz pra somar. Nossa missão vai além de fazer a união de povos, saberes, crença, respeito à tradição. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte... É com grande prazer que nós estamos aqui abrindo a Corte dos Orixás. Estamos com pessoas sábias da cultura afro-brasileira, pessoas que vêm contribuir com a sua experiência e também com tudo aquilo que acumularam ao longo da sua jornada. Cada pessoa traz o seu universo. As culturas afro-brasileiras são diversas. E como dizia meu pai de santo, somos diversos, mas não desiguais. E é importante que todas elas sejam valorizadas em igual medida. Na tarde de hoje, nessa tarde chuvosa de Itanhaém, vamos encontrar figuras ilustres. E estas pessoas vão trazer para a gente muito da sua sabedoria. Eu vou chamar para a roda Mestre Cuta, de Minas Gerais, Flávio José dos Santos, membro do Quilombo do Açu de Minas Gerais, um mestre do candomblé e grande artesão. Vou chamar também Pai Cássio de Ogum, São Paulo, presidente da Federação de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros de Diadema, FUCABRAD, e dirigente espiritual da tenda de Umbanda Caboclo Birajara e Exu Ventania. Chamo também para a nossa roda Tata Muigi, Fernando Zuma, Rio de Janeiro, Cambom do Muquiche. Tata Muigi é o primeiro Muquiche de Mameto Mabede. Muito bem-vindo, papai. Dona Gileide? Não. Ex do Campo Negro, Distrito Federal, um dos precursores e referência do rap nacional. Também vem engrandecer a nossa roda da corte. Infelizmente, nossa roda perdeu as figuras femininas, que por algum motivo, mãe Heloísa de Badé, de Belém do Pará, não está conosco. Também não está conosco mãe Marivalda, a rainha do Maracatu, nação Estrela Brilhante. Dona Gileide Ferreira da Silva,
de Santa Rita de Pernambuco. Foram todas pessoas convidadas para a nossa roda e que não estão presentes. Mas tenho certeza que esta representatividade tão masculina irá engrandecer o nosso dia de hoje. E elas, entrando, se foi por motivo técnico, entrarão no meio da nossa conversa. Quero chamar a Mestre Kuta para falar um pouquinho sobre ele, a tradição quilombola e o candombe. Boa tarde, gente. Boa tarde, Corte dos Orixás. Boa tarde a todos os mestres e mestras. Eu sou Kuta, sou do Quilombo do Açude, sou uma das representatividades hoje do Quilombo, presidente da Associação Quilombola do Açude, e vou falar um pouco da nossa história, da minha história e da história do Quilombo aqui para vocês. Somos aqui de Minas Gerais, Serra do Cipó, estamos no pé do Espinhaço, aqui, e o Quilombo, hoje do Açude, é uma comunidade bastante visitada por turistas, por todo o Brasil. Eu, Kuta, saí daqui com 14 anos de idade para trabalhar fora, para estudar e trabalhar fora, para não trabalhar para fazendeiro, porque vi meus familiares sofrer demais, porque Minas Gerais é uma terra que teve muita escravidão, essa coisa toda, entendeu? E muito preconceito. E como nós somos filhos do candombe, sofremos muito preconceito nessa região, coisa que superamos, graças a Deus, porque hoje sabemos dos nossos valores, sabemos da nossa importância para a história do Brasil, mas o Quilombo do Açude é um quilombo super tranquilo, em prol da nossa religião, entendeu? Do resgate. A gente é uma coisa que os meninos já vêm no ventre com esse espírito de candombeiro. Então, a nossa cultura está bem mantida dentro do Quilombo, graças a Deus. Porque o que toca e o que canta dentro da nossa comunidade é candombe. Então, é uma coisa muito fácil de se manter, essa educação de raiz, de tradição de matriz africana dentro do nosso Quilombo. E queria falar um pouco, porque o candombe é pai de todos os congados, para quem não sabe. A primeira manifestação afro que veio às Minas Gerais, que dela se denominou o Congo, o Moçambique e o Catopê. E aqui na nossa região nós temos o Congo, o Moçambique e o Catopê. Pouco tempo agora, nós fizemos um restauramento de um instrumento do Catopê, do Morro do Pilar, instrumento que está aí com quase 200 anos, entendeu? Que estava em extinção o Catopê, me chamaram para restaurar os instrumentos lá, para voltar de novo o Catopê, e fomos lá e restauramos, fizemos outros tambores, entendeu? Para completar os 3, entendeu? E a cultura está viva lá, graças a Deus. E aqui dentro da nossa comunidade, sim, fazemos o candombe em promessa à Nossa Senhora do Rosário. Se tem um caso de doença na nossa família, a gente não vai no médico, não. A gente faz a primeira promessa para Nossa Senhora do Rosário, e se conseguirmos a graça, fazemos um candombe para Nossa Senhora do Rosário em agradecimento. Um candombe que começa às 7 horas da noite e termina 7 horas da manhã. E alimentamos todo mundo que vem para essa festa, entendeu? Do candombe. Com cachaça, com muito café, com muita broa de fubá, com muito caldo. E a noite toda. A festa do candombe nunca termina na noite. Ela sempre começa às 7 horas, com o levantamento de bandeira, e 7 horas da noite, e termina às 7 horas da manhã, com a entrega do candombe no pé da bandeira, entendeu? Uma oportunidade para vocês estar vindo aqui no candombe, vai ser maravilhoso. Vocês conhecer a festa Nossa Senhora do Rosário, que está perto agora, que é no segundo sábado de setembro, agora, dia 11. Já tivemos com o candombe aí em São Paulo também, que foi a Noite de Mil Tambores, entendeu? Foi maravilhoso. Já tivemos outros eventos também, entendeu? Pequenas amostras do candombe. Mas é uma comunidade de liderança matriarcal, que a gente tem muito respeito pelas mulheres aqui, são bezedeiras, e mulheres que cuidam bem do quilombo, mas bem mesmo, entendeu?
E as pessoas às vezes perguntam quanto os mais jovens do Quilombo, como é que vocês estão fazendo nessa era digital agora para manter esse legado todo, isso que vem passando de geração para geração. Olha, a gente não tem problema com isso, porque a modernidade chegou, mas a tradição cultural é mais forte do que a modernidade dentro do nosso Quilombo. Todas as crianças muito incorporadas na sua ancestralidade, na sua espiritualidade candombeira. O candombe, uma coisa muito importante que eu vou falar aqui, o candombe na nossa região foi dado como católico, porque quando eles estavam divulgando a religião católica no período colonial, e aí como aqui terra de muito fazendeiro, de muito preconceito, ficou como católico, mas a gente tem total consciência que o candombe, ele é Umbanda, ele é da Umbanda, a primeira religião que veio ao mundo, entendeu? A Umbanda. Então, nós sabemos que somos todos umbandistas, mantemos o sincretismo religioso, a Igreja Católica, essa coisa toda, mas também hoje a gente já frequenta outros terreiros também, temos aqui também nosso terreiro dentro do Quilombo, entendeu? Então, sabemos que o catolicismo que tem dentro do candombe veio do período colonial. Somos todos candombeiros, umbandistas, e tantas meninas da comunidade hoje que já desenvolvem os trabalhos na Umbanda hoje, entendeu? Com essa total consciência, entendeu? E foi uma coisa que a gente teve dificuldade para superar na Serra do Cipó, porque é uma região de Minas Gerais de muito preconceito, mas de muito preconceito mesmo. Hoje, entendeu? Graças a Deus, a gente não tem esse problema aqui, porque nós chegamos em todo lugar de peito aberto, de cabeça alta, sabendo da nossa origem, dos nossos valores, entendeu? E hoje o quanto somamos para a educação cultural, religiosa da Serra do Cipó e de todo o Brasil. A gente tem essa consciência hoje, entendeu? E passamos isso para todo mundo que vem no Quilombo. E como nós vemos de uma educação de liderança matriarcal, a gente teve liderança matriarcal muito forte, minha tia, minha mãe, entendeu? Então, assim, que recebia muito bem as pessoas e passava muito bem para as pessoas no nosso dia a dia. Nunca tivemos vergonha do que vivemos, moramos em casa de pau a pique, de barro, que passamos fome, que moramos debaixo do pé de manga, entendeu? Nunca tivemos vergonha de nada disso, entendeu? Então, sempre tivemos muito orgulho da nossa nacionalidade de candombeiro quilombola da Serra do Cipó. Se quiser perguntar alguma coisa... Eu quero, mestre. O senhor falou uma coisa muito interessante. Fala assim, nós somos candombeiros, temos devoção a uma santa e tardamos a assumir que somos umbandistas, né? Porque pelo preconceito, pelo racismo que existe em assumir essa forte influência, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foi essa transição, como é que foi esse processo de conscientização e chegar a assumir e ter aí um terreiro de Umbanda abertamente. O que acontece, mãe Rivas, através de muito estudo, de procurar saber direitinho da nossa origem, entendeu? E as mulheres da comunidade, ao longo dos estudos, veio revelando a sua mediunidade, entendeu? Então, assim, era uma coisa que minha mãe e minha tia já sabia, mas elas tinham as formas delas, entendeu? Ali, das suas revelações, entendeu? E que, com os estudos, isso veio muito a claro dentro da nossa comunidade. E onde fomos procurar cada vez mais em fortalecer esse lado de mediunidade dentro da comunidade, entendeu? E onde fomos procurar os terreiros também, entendeu? Procurar os terreiros para identificar melhor, entendeu? A nossa religião, entendeu? Hoje eu mesmo frequento um terreiro, sou organo terreiro Caboclo Pena Azul, entendeu? Em Belo Horizonte, entendeu? Então frequento muito o terreiro lá, frequento o Caboclo Pena Branca também, que é do pai do pai Oreste, entendeu? Então, e aí tem minhas primas, minhas irmãs, entendeu? Que hoje são trabalhadoras em terreiros de Umbanda em Belo Horizonte. Aqui na comunidade também, a gente já tem esse trabalho aqui com as mulheres de liderança da comunidade, entendeu?
não deixamos de frequentar o catolicismo de maneira alguma, porque Deus está em todas as religiões, entendeu? Mas hoje nós sabemos a nossa origem verdadeira, através de muito estudo, muitos pais de santo que tiveram dentro do Quilombo e nos ajudaram demais, entendeu? E sempre que as pessoas nos convidam para um culto religioso, a gente está presente para estar entendendo melhor, entendeu? Sobre a nossa ancestralidade. Os outros participantes sintam-se à vontade para interferir na fala do mestre. Uma outra coisa, mãe Maria Rita, que eu queria falar, no candomblé, às vezes as pessoas falam assim, eu estive lá no candomblé, o candomblé não tem uniforme. O candomblé não tem uniforme porque ele é de todo mundo. Então, nossos mais velhos sempre passou isso. Nunca uniformize o candomblé, porque quem chegar nele, entendeu? Ele chegar pode sentir à vontade. Ele veio para educar todo mundo, para curar a tristeza, entendeu? Para aumentar a alegria de todo mundo, para que todo mundo esteja bem à vontade dele, entendeu? Agora, o lado ancestral dele mesmo, forte mesmo, entendeu? Só quando você está ali presente o tempo todo, vivendo essa vida de candombeiro mesmo, que você vai sentir que é uma energia diferente. Uma energia maravilhosa, uma energia de cura, de muita felicidade, de muita paz e de muita união. Eu acho interessante, assim, quando a gente vive esse estilo de vida, é que a gente vai ver como é que é. Quando se fala isso na nossa sociedade, aí os demais participantes, né, podem ajudar até, a gente sempre imagina que existe um único estilo de vida, né, ou estilo de vida oficial. E quando nós falamos que temos estilos de vidas próprios, que são desenvolvidos dentro do pensamento daquilo que é afro-brasileiro, afro-ameríndio brasileiro, às vezes pode haver um estranhamento. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor falou assim, aqui ninguém procura médico. Embora a medicina seja, nós estamos aí com a vacina, né? E nós todos estamos tomando vacina. É importantíssimo esse diálogo com a ciência moderna. Mas existe uma ciência tradicional. Que o senhor está falando, olha, o candomblé tem uma ciência ancestral, o candomblé tem uma ciência tradicional, que é uma ciência, é uma sabedoria tradicional, e que isso promove cura. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Mãe Maria, que nem nesse período mesmo de pandemia aí, o Quilombo fechou. Fechou, começamos a rezar para a terra, que a terra está muito doente nesse momento, vem passando por um momento difícil. Dentro do nosso Quilombo não teve nenhum caso de Covid, graças a Deus, entendeu? Todo mundo em oração, procurando se fortalecer demais, ao buscar nas raízes o fortalecimento do nosso organismo, do nosso corpo, e vacinamos porque vacinamos na prioridade do CONAC, né? Que essa prioridade que veio para os indígenas e quilombola. Vacinamos, graças a Deus, a gente tem que agradecer muito os médicos, a medicina aí, mas a gente sabe que eles estão aí para nos curar, para nos ajudar, mas mais que o médico, o que a gente vive hoje dentro da comunidade, a fé em Nossa Senhora do Rosário. Essa cura cura o nosso Quilombo, nos fez tirar 100 anos de atraso, nos protegeu que vírus não chegasse dentro do nosso Quilombo. Nós temos um Quilombo com 250 pessoas, entendeu? E, graças a Deus, a gente trabalhando fora, essa coisa toda, com todos os cuidados que devemos tomar, e com as orações, conseguimos manter, entendeu? Firme aqui, sem doenças, essas doenças graves chegar dentro do nosso Quilombo. Então, e a gente agradece isso à Nossa Senhora do Rosário, entendeu? Hoje, quem não está vacinado dentro do nosso Quilombo são só as crianças de 16 anos para baixo. O restante está todo vacinado, entendeu? E a gente agradece muito isso à Nossa Senhora do Rosário. Eu mesmo agradeço às nossas velhas da comunidade, que estão em oração a todo momento por todos nós, entendeu? Essas mulheres que não cansam de pedir proteção
quanto para todos nós quilombolas, quanto para o Brasil todo, entendeu? Então, ela sabe dessa dificuldade que está passando a terra hoje, entendeu? Elas conversam com a gente sempre, mas sempre, olha, é tempo de muito cuidado, tempo de saber em que mato tirar lenha, porque a terra está doente e não está fácil, entendeu? Então, Deus, faça a sua parte, que da minha eu te ajudarei. E aí a gente vem dentro desse segmento aí. O senhor falou uma coisa que todas as pessoas que estão aqui devem ter passado. Com a pandemia, a religião teve que pensar, teve que ter uma estrutura. Ela teve que pensar como que ela se posicionaria e nas nossas curas também. Muitos de nós recorremos a terapias tradicionais de terreiro no momento de pandemia. Eu acho que na tradição a qual eu pertenço, o Omulu nunca foi tão evocado como foi nos últimos tempos, né? Com essa questão da saúde, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque o mestre Couto está falando, o candomblé é assim, e no candomblé Angola, e na Umbanda do Pai Cássio, e como o ex pensa em relação a essas questões que são conflitos aparentes entre modernidade e sabedoria tradicional do terreiro. Bom, a bênção, mãe Maria Elise, a bênção a todos, mais velhos, mais novos, a quem está nos assistindo. Eu vou entrar na roda pegando esse gancho. Eu fiquei maravilhado com as palavras do mestre Couto. Eu acredito que a fé não impede a ciência, e a ciência não impede a fé. A espiritualidade, ela é tão sábia que elas, nesse período de profunda tristeza, nos mostrou que nós tínhamos que nos recolher, não tocar os terreiros, não participar de atividades que gerassem o contato. A Umbanda, particularmente, é uma religião de contato. A entidade abraça, a entidade divide o mesmo copo. Não tem como você tocar um terreiro de Umbanda sem ter o contato. E nessa época de pandemia, o contato poderia significar até a morte, não é? Porque você não sabe se você está contaminado ou está se contaminando, né? O corpo está ali fisicamente, sujeito ao vírus, que não tem nenhum preconceito de religião, de cor, de nada. Ele simplesmente mata qualquer um. Então, nesse período, a nossa federação optou, desde o começo, por orientar os filiados a não tocarem seus terreiros. O que não significa que o dirigente ou o adepto não tivesse a sua obrigação de acender suas velas, cultuar a entidade, mas não tocar. Porque a vacina é fruto da sabedoria do homem. A sabedoria é algo que também tem um amparo espiritual. Então, para mim, a ciência não é conflitante com a questão religiosa. O que não dá para entender, o que não dá para aceitar, é termos pessoas que se digam negacionistas, que tenham orgulho em dizer que a vacina não deve ser ministrada, que tudo isso é uma conspiração vindo, sei lá de onde. Isso é que é errado. E a espiritualidade nos dá proteção, nos dá sabedoria para nos contrapormos a esse tipo de discurso e dizer aos médios, dizer aos nossos frequentadores para terem fé, paciência, mas respeitar a gravidade do caso, tendo esse isolamento, e tão logo a vacina chegasse, e chegou tardiamente, né, que todos possam se vacinar. A reabertura das casas, na nossa concepção, com trabalhos normais, giras normais, só pode se dar quando todos tiverem tomado a segunda dose. O orixá não fica bravo, a entidade não fica brava, eles sabem que o maior axé é a vida, e nós temos que nos preservar vivos para poder continuar prestando a caridade e louvando os orixás e as entidades. Essa é a minha opinião, e quero de novo dizer que eu fiquei maravilhado com o que o mestre Couto falou. Eu fiquei imaginando como é
né? Muito obrigado por terem me convidado para essa roda. Eu me sinto honrado, feliz. É isso. Não há como a gente falar de tradição. Opa, eu queria falar para o senhor uma coisa. Pode? Diga, mestre Couto. Só queria falar uma coisa, meu Maria, para o pai aí, que nós temos instrumento aqui de 278 anos de idade, entendeu? Fabricado pela segunda geração de escravos da Serra do Cipó. Vocês precisam vir conhecer um dia. São os instrumentos que tocam na festa religiosa de Nossa Senhora do Rosário, dentro do Quilombo. Vai ser uma honra. Eu já estou me vendo aí. Serra do Cipó é um lugar... Já estou me convidando. É isso mesmo, Tata. Eu fiquei muito curioso aí com essa questão dos instrumentos antigos, essa recuperação, e queria muito conhecer isso. Fiquei impressionado aqui. Estou aguardando o convite. O convite está aberto para todos virem conhecer. Serra do Cipó é região de instrumentos antigos, instrumentos fabricados pelos escravos, tanto no candombe quanto no cantopê. Os tambus do candombe, que chama tambu, entendeu? Tem 278 anos, está fazendo esse ano. Os do cantopê está com 220 anos, entendeu? Que é, assim, instrumento também antigo, fabricado pela segunda geração de escravos também, do Morro do Pilar. Aqui na Serra do Cipó, o candombe, com 278 anos. E Morro do Pilar, o Catopê, com 220 anos. Beleza, isso aí precisa ser... O tambor é vivo e come, né, mestre Couto? Ah? Eu falei, ele é vivo e come, não come? Ele é uma entidade, come. Né? Come. Ele né? Fantástico. Eu quero dizer a vocês que nós estamos com 261 pessoas assistindo. Tem aqui para o mestre Couto um comentário. Muito bom ouvir sua história. A Marta de São Paulo. O Marlon, também de São Paulo. É uma experiência maravilhosa participar dessa valorosa roda da Corte dos Orixás. Carlos Baltazar. Obrigado. A força da sabedoria está fortemente presente. E do Uruçuí do Piauí. Tradição e ancestralidade como fatores de resistência, Alacides. Então, vocês estão sendo ouvidos por várias regiões, inclusive o Piauí. Axé. Mas voltando aos tambores, que é uma coisa comum, né? Que é a musicalidade, e é interessante que quando a gente pensa em musicalidade, nossa religião, ela reza com o corpo. Ela reza com o corpo, ela reza com a palavra, ela tem a música que é sacra, e quando a gente dança, aquilo é um movimento que a gente tenta se conectar com um movimento que é o orixá, que é a força que está em tudo, ou em Kiss ou Vodum, que está em tudo que está no mundo. Só que o corpo é visto por a maior parte da sociedade como pecado, e para a gente ele é instrumento valioso, porque é nele que o orixá vem, o Vodum, o Inquice, é nele que o ancestral vem, é nele que os encantados vêm. Então, o nosso corpo ele tem uma sacralidade. E a forma com que... Aí eu vou chamar o Tata, porque o Tata é um especialista nisso, né? Em chamar, em encantar e fazer viva essa força espiritual no corpo das pessoas, né, Tata? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A música e o canto, né, juntos, são responsáveis por toda a estrutura do candomblé. Né? É a entonação, é o sentimento que a música e o canto, quando são corretamente executados, fazem até com que as entidades compareçam. As pessoas coloquem para fora o seu Deus. Nós somos uma religião de muitos deuses. Eu diria que o candomblé não é ao contrário do que a maioria acha. Eu vou na contramão disso. Eu acho que nós não temos um Deus único. A própria questão do Zambi, né, já pertenceu à culturação
que os franciscanos fizeram já dentro da África. Antes dos escravos chegarem aqui no Brasil, ou os escravos serem exportados pelos feitores, pelo pessoal que era responsável por aprisionar e exportar essa gente toda como mão de obra para o Brasil, principalmente. Então, essa questão da música é fundamental. Eu, quando fui confirmado, eu fui confirmado por Muxixi de Mabegi. Eu sou o primeiro cambondo Muxiqui, que é nada mais do que o representante, o responsável pelo canto e pela dança. Então, quando o pessoal fala de candomblé, normalmente fala de orixá, né? Porque é o que é mais divulgado, é o que todo mundo conhece. Ninguém fala de inqui. Nós estamos aqui há algum tempo e ninguém falou de inqui até agora, né? Já falamos de Omulu, e a gente tem... Falei inqui, esse babá. Eu falei orixá, inqui e vodum. Sim, mas... Em respeito a todas as tradições. Claro, eu entendi isso, mas eu digo o seguinte, quando se fala de candomblé, aí a pessoa fala de Xangô, Inhaçã, Oxóssi, né? Ninguém fala de Mutacalombô, ninguém fala de Unsumbo, ninguém fala de Cavumbo, ninguém fala de Zumbá. Sazi. Então, porque é menos conhecido. Porque nós sofremos muito com essa questão do sincretismo, não porque o sincretismo seja ruim ou não deva existir. É uma coisa muito tradicional, já vem de longe, mas nós de Congo, Angola, passamos por dois sincretismos. Esse sincretismo católico e o sincretismo que os menos avisados fazem com o orixá, né? E então fica muito difícil a pessoa conhecer, porque quando se pergunta de que santo você é, aí o cara fala, eu sou do Ogum. Porque quando ele fala do Ogum, se ele falar, eu sou de Mucumbi... hoje de Mucumbi. O cara já vai querer saber, mas quem é Mucumbi? O que ele come? Qual é a cor que ele usa? Como é que ele dança? Canta uma cantiga aí para Mucumbi. Então, para evitar todo esse, entre aspas, transtorno, a pessoa já se utiliza da terminologia do Queto, né? Que aí todo mundo sabe o que é. O que é Ogum? Embora Mucumbi não tenha nada a ver com esse Ogum que todo mundo conhece, mas que as pessoas acham que é similar e colocam nessa maneira, né? Então, fica complicado essa questão do Ogum, do São Jorge, do Santo Antônio. Você vê que é uma coisa tão mal construída que Ogum é São Jorge no Rio e é Santo Antônio na Bahia. Ele não tem nenhuma uniformização, né? Que é o mínimo que a gente esperava que tivesse. Mas, enfim, essa questão, voltando à questão da música, eu acho que é fundamental que as pessoas entendam que a importância, né, da língua, a importância de conhecer a língua, porque até na dominação que um povo faz sobre o outro, a primeira coisa que se faz é aprender a língua para entender a cultura. Ninguém vai entender a cultura de um povo sem conhecer a língua, né? Porque são particularidades que as pessoas guardam e que vão sendo deturpadas ao longo do tempo. Inclusive por a questão dos escritores, de quem escreve sobre religião, eu diria que 99% dos escritores que falam sobre religião não são iniciados. Então, eles falam do que eles ouvem e, às vezes, escolhem muito mal a sua fonte. Então, o cara que quiser escrever sobre candomblé, a primeira pessoa que ele falar alguma coisa que soe bem, aquilo vai ser uma verdade para ele. Então, a primeira preocupação dos escritores deveria ser, primeiro, procurar os iniciados e saber de quem eles estão colhendo, né, as informações.
porque fica muito avulso, fica muito confuso, e são coisas que a gente passa a ter pendurado. Então, eu tenho uma coisa para falar para o senhor e para perguntar, porque eu tenho uma dupla pertença. Eu sou do santo e, por outro lado, sou pesquisadora. Eu sou doutora em ciências da religião. Perfeito. Que eu abdiquei para poder quando recebi a casa de herança, para poder tocar o terreiro. Agora eu pergunto, por que nós, da religião, não procuramos falar mais sobre isso? Criar espaços para falar. O senhor está falando uma verdade. Há um racismo e um preconceito com o candomblé com Angola. As pessoas não conhecem porque foi favorecido por determinados e por múltiplas questões o candomblé queto. Os antropólogos, principalmente começando lá por VG, né, Bastide, e antes deles Edson Carneiro, enfim, uma leva gigantesca, Nina Rodrigues, que foi considerado o primeiro antropólogo brasileiro. Então, esses pesquisadores, eles olharam para o candomblé queto. Foi falado pouco, né, do candomblé com Angola, ou mesmo Efon e outros que nós acabamos incorporando nas tradições queto, como o Ijexá. Então, nós precisamos criar espaço para falar. Quem sabe tem que falar. E também tem que produzir material. Por quê? Infelizmente, hoje nós vivemos um trânsito. Eu falo que para filho e filha de santo na minha casa, quem está aqui aprende porque está aqui olhando. Quem não está aqui pode olhar na literatura, mas a gente sabe que o que acontece na realidade nem sempre é o que está na literatura. Mas nós precisamos produzir material. Nós precisamos escrever sobre nossas coisas. Nós precisamos criar meios para isso. Por isso que eu falei, quando estou aqui numa conversa que nós estávamos privada, que eu fiquei muito feliz de saber que o senhor está num grupo que está pesquisando e que o senhor é uma pessoa que está falando sobre o candomblé com Angola. Mas isso precisa ser mais disseminado. Isso precisa ser mais recorrente, né, para que não aconteça isso. Desculpa a interferência, mas eu acho que o senhor é uma pessoa que pode fornecer muita coisa para isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Tato, a sua bênção, pai. O senhor disse na sua fala que a pessoa é de Mucumbi, Roxo Mucumbi, e fala Ogum, que é para poder encurtar o assunto. Isso quer dizer que os próprios angoleiros seriam, então, em parte, na sua concepção, culpados, porque eles não teriam que falar, não, eu não sou de Ogum, eu sou de Mucumbi, eu não sou de Xangô, eu sou de Zaze. Não teria que vir, em vez de encurtar o assunto, o ideal não seria esticar o assunto, para poder mostrar que não existe só o Queto, que existe o Angola, que existe o Minajeje, que existe o Efon, etc. e tal. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu parti do princípio da sua fala, eu entendi assim que o próprio angoleiro não assumir. E isso é ruim, o senhor não concorda? Eu concordo plenamente. Eu acho que, inclusive, a gente tem casa de Angola, no Rio de Janeiro, que é derivada do Cupapão Saba, que é a casa que eu pertenço, e que lá, se o senhor perguntar o santo das pessoas, as pessoas vão dizer qual é o santo dele, qual é o Inquice, ou qual é o Mukishi, que eles são, né? Porque o Inquice é o deus de Angola, e o Mukishi é o deus, o Inquice é o deus do Congo, e o Mukishi é o deus de Angola. Então, há diferença, né? Tá vendo? Pois é. Eu, por exemplo, sou de um Inquice e a minha mãe de santo é de um Mukishi. Né? Eu sou confirmado por um Mukishi, mas o meu santo é um Inquice. É só uma diferença de região, né? Mais nada. E é uma questão que também me deixa feliz pela pergunta que você fez, porque eu acho que todo angolense, todo congolês deveria se comunicar dessa maneira, desde que
ele saiba o que ele está falando. Né? Sim. Porque tem muita gente hoje, infelizmente, que é Angola, e que ele faz orixá e bota na sala o nome de Inquimbundo. Porque é muito mais fácil, na realidade ele não sabe como é que é feito no Quimbundo, no Kikongo, entendeu? Como é feito no bate-folha, como é feito no Tuburiçara, como é feito na gomeia, entendeu? Que são as raízes mais antigas e mais conhecidas. Então, essa coisa fica muito complicada, né? Mas eu concordo plenamente em que a gente deve falar do Inquice, falar do Muquixi, como eles são. E não ocultar, né? Porque quando você oculta, é um conforto que você tem de não estar espalhando seus segredos, porque o Banto é muito disso, é muito de guardar segredo, né? E o que dificultou muito também a entrada dos escritores, dos antropólogos e das antropólogas. Eu não sou antropóloga. Porque dificultou muito a chegada desse povo, porque é um povo muito fechado. Aí então, até hoje, não abria, não tinha entrevista. Não tinha entrevista. Então, qualquer um que se dispusesse a contar um segredinho, aquilo passava a ser realidade. Já era. Mas aí existe uma coisa que a gente precisa. Depois eu vou te chamar já o X para participar da conversa, mas existe aí um limite entre o segredo e a manutenção da tradição, que é uma coisa que a gente precisa pensar qual é o limite disso para a nossa religião. Antes, eu era uma crítica ferrenha, e vou assumir isso, do Nina Rodrigues e do Edson Carneiro. Principalmente porque eles criminalizaram os negros. O Nina Rodrigues, pela medicina legalista, acabou dizendo que os negros e negras eram mais adeptos à histeria, ao roubo, à marginalidade, saindo das questões do terreiro. Mas depois eu repensei e falei, não, se ele não tivesse falado sobre isso, ninguém ia olhar para o terreiro. Então, existe o lado bom, existe o lado ruim. E agora, pegando um gancho com isso, eu quero chamar um pouquinho X, porque o povo negro, ele foi construído desde dos tempos, eu estou falando aqui de 1890, mas a gente vai pegar isso desde sempre, eu posso dizer desde sempre, porque isso vem antes da colonização ou da invasão do Brasil, foi criminalizado e tornado como tal. E a sua voz, eu sei que é uma voz de luta, que é o rap. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é sentir, porque eu sou branca. Eu vou discutir isso intelectualmente, eu vou discutir isso pelas experiências das pessoas que são próximas, mas eu nunca vou discutir isso como uma pessoa negra. Eu queria que você contasse um pouco disso para a gente. Boa tarde, mãe. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs que nos assistem. Sua bênção, meu Pai abençoe a todos. Meu nome é X. Eu tenho uma banda chamada Câmbio Negro desde 1990. Faço parte do movimento hip hop desde 1983. E aí, devido à banda se chamar Câmbio Negro, o pessoal, poxa, o X, que X? O X do Câmbio Negro, então o Câmbio Negro virou sobrenome, então é X Câmbio Negro. Sou candomblessista, fui na minha infância católico e não mudei, não migrei para o candomblé. Eu não escolhi o candomblé, eu fui escolhido por ele. Para mim não foi uma imposição, faz parte da minha vida. Fui iniciado, oborizado pela já desencarnada Mãe Ruth de Oxalá. Isso eu tinha uns 19 anos, por aí. E hoje frequento uma casa já há alguns anos com a mãe Vanádia, chamada Axé Tauajibô.
que fica aqui no Distrito Federal. Bom, dito isso, falando sobre o rap, falando sobre o racismo, sobre a discriminação, e falando com propriedade de uma pessoa que sabe do que está falando, do que viveu e o que vive, como a senhora mesmo disse, né? Uma pessoa que realmente vive, que não são estudos acadêmicos, que está vivendo essa situação no seu dia a dia, no seu cotidiano. Aqui nós temos alguns agravantes na questão de ser negro, aqui no Distrito Federal. Porque aqui nós somos julgados pela cor da pele, pela religião que você tem, pelo local onde você mora. Eu particularmente moro em Ceilândia, que é uma cidade satélite. Seria algo próximo aí para quem está nos vendo de outras cidades. Seria como se fosse um bairro, mas aqui nós não temos bairros, aqui nós somos cidades mesmo. Seria um outro município, digamos assim. Ceilândia tem 600 mil habitantes. E nós estamos tão próximos do poder, que é Brasília, 35 quilômetros da minha casa, e nós estamos muitas vezes mais longe deles do que vocês que estão em outros estados, que estão em outros países. Porque quem está a 35 quilômetros, teoricamente, seria mais fácil ser visto. E nós somos invisíveis aqui no Distrito Federal. Por sermos negros, ou pobres, ou periféricos, ou Hare Krishnas, candomblecistas, umbandistas, ateus e ateias, né? Então, a gente, aqui em Brasília, a gente vive essa dura realidade da Power Town, né? Da cidade do poder, e de você estar geograficamente próximo, mas anos-luz distante de políticas sociais, educacionais. E é isso que a gente tenta colocar nas músicas, nas letras. São realidades, são frustrações, são sentimentos, também são indignações, né? Eu vejo que as coisas, com o passar dos anos, tiveram alguma melhora, né? Mas ainda, principalmente nos últimos 2 anos, a gente retrocedeu muito. Hoje é sábado, dia 28, há 2 dias aqui nós temos uma praça que fica ao lado de uma das pontes de Brasília, são 3 pontes. E tem uma praça lá que é a Praça dos Orixás, com estátuas, com imagens ali, em homenagens aos orixás. Tem a virada do ano lá, a festa, toques todos os anos na virada. Já tinha sido queimada há uns anos atrás a estátua de Oxalá, e anteontem queimaram a de Ogum. Né? Então, assim, é bem difícil isso aqui em Brasília. Hoje estão se sentindo mais à vontade, né? Acredito que estão se sentindo amparados, sei lá por quem, e estão se sentindo à vontade de chamar de negro imundo, de chamar de macaco, como uma senhora foi filmada aqui há poucos dias. Eu estou dizendo para vocês porque, assim, talvez essa informação não tenha chegado, tenha ficado só no âmbito local. Mas uma senhora no meio da rua, 10 e pouco, 11 horas da manhã, e um senhor negro, estava vindo do seu tratamento, uma consulta, tratamento de câncer, e estava vendo a pintura num shopping center, com os andaimes elétricos, hidráulicos. E aí o filho começou a filmar e questionou, falou: e aí, pai, na sua época era assim? Falou: não, na minha época não era essa moleza, não. Na minha época a gente descia nas cadeirinhas ali, era tudo muito difícil e tal, não tinha essa facilidade de hoje. Conversando sobre isso, passa uma senhora atrás e fala: essa negrada toda tem que ir para o inferno, não sei o que estão fazendo aqui. Por sorte, o rapaz estava filmando outra coisa, aí uma policial militar de folga viu, foi e abordou a senhora, lhe deu voz de prisão, ela agrediu a policial, foi para a delegacia, pagou ali uma fiançazinha mínima e irrisória, né? Sempre qualificam isso como injúria racial e não racismo, porque o racismo é inafiançável, e a injúria racial você paga uma fiança
e vai embora, vai responder em liberdade, provavelmente pague cestas básicas. Então, a nossa música, rap, no caso aqui eu faço, existem vários estilos, tem rap gospel, tem o rap mais romântico, tem o rap mais ostentação. O som que o Câmbio Negro faz é conscientização, é politização, diversão também, a gente precisa se divertir, precisa curtir, faz parte da nossa vida, mas de conscientização do nosso povo. Que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa ser melhor qualificado, que nós temos que estudar 2, 3 vezes mais para ganhar 2, 3 vezes menos, né? E é isso que nós fazemos, essa é um pouco da história do Câmbio Negro. E eu estou aqui observando a minha roda, que era para termos mais pessoas negras do que brancas. E eu tive 3 pessoas negras que declinaram. Não que eu tenha nada contra os brancos, e nem mas essa roda era para ser assim. Porque os espaços são ínfimos. Os espaços que a nossa sociedade dá são muito pequenos. E eu acho que toda vez que a gente pode criar um espaço de voz, ele tem que ser criado. Principalmente as pessoas brancas que detêm, por simplesmente ser branco, mais espaço de voz. Nós detemos isso. Não pode se negar que a sociedade nos privilegia. Então, essa nossa branquitude tem que ser utilizada para criar espaços de voz para as pessoas que foram marginalizadas. Como disse Tata Moigi, eu não sou antropóloga, eu sou cientista da religião, eu vi crescer nos bancos da faculdade, a olhos vistos, com determinadas políticas públicas, a presença de pessoas negras. E eu pergunto a vocês, quantos professores negros e negras vocês tiveram? Principalmente no ensino superior. Quantos médicos e médicas, negros e negras, vocês já tiveram o prazer de sentar à frente? Quantas pessoas da área da economia que comandam o país nas políticas econômicas que são feitas são pessoas negras? Quantas pessoas, mesmo dentro das ciências sociais que falam de religiões afro-brasileiras, são negras? Há algo na estrutura da nossa sociedade que não está adequado. E nós precisamos levar isso para dentro dos nossos terreiros, questionar isso no seio das nossas casas de santo. Nós não podemos naturalizar isso, nós somos pessoas que cultuamos deuses e deusas negras, negros e negras. Nós cultuamos ancestrais indígenas e negros. Nós não podemos ser omissos e indiferentes a esta questão ou achar que cabe única e exclusivamente ao poder público fazer alguma coisa para mudar isso. Eu sempre gostei do rap, embora entendesse pouco dele pela força que ele tinha na sua produção musical de reflexão da sociedade. Um dia fui dar uma aula de pós-graduação, aliás, fui convidada para uma aula para falar de cultura afro-brasileira. Eu falei, tudo bem, só que cheguei lá e eu tinha que falar de rap, de funk, falei, eu não entendo nada disso. Falei, eu sou formada, mas eu não entendo disso. Eu não posso falar de uma coisa que eu não entendo. Não, você já assinou o contrato, agora você precisa dar aula. Falei, caramba. Aí me enfiei para ler, comecei a ler e ouvir, ler e ouvir, ler e ouvir, e fui dar aula. E era para o pessoal de direito. Quando eu comecei a dar aula, eu peguei alguns exemplos, que eram pessoas que cantavam e eram boas. E no meio dessa aula, a questão foi a seguinte, você não percebeu que essas pessoas são agressivas? Você não percebeu que essas pessoas querem só carrões, querem relógios bons, querem casas boas? Aí eu pensei e falei, no dia eu perguntei, você já viu alguma propaganda de margarina na laje da comunidade? Eu falei,
O que as pessoas vão cantar? As pessoas vão cantar aquilo que a sociedade está falando. Se ela começa a cantar da sociedade dela, onde ela vive, você acha que ele é agressivo. Se ela começa a cantar daquilo que a sociedade idealiza, ela é uma pessoa que não sabe viver a realidade dela. Então, é um não lugar social. Se você fala do que você vive, você é inadequado. Se você fala daquilo que a sociedade idealiza, você é inadequado. Então, isso são questões que a gente precisa estar trazendo. Vou aqui voltar para o Tata Mungi, porque eu acho que vou pegar no seu pé, que você tem responsabilidade em produzir conhecimento sobre isso. É sua responsabilidade. Quanto mais a gente é iniciado no santo, quanto mais a gente é chamado às nossas responsabilidades, mais responsabilidade nós temos também no âmbito social. Então, o senhor tem responsabilidade nisso, de falar sobre isso, de escrever sobre isso, de debater sobre isso. E uma coisa muito interessante que a gente estava falando, o ex é mãe de santo, mestre Kuta são as matriarcas, o Tata Mungi é uma mãe. O pai Cássio não disse do seu, eu tive um pai. Não, mãe também. Mãe. Mãe. Tá vivo? Mãe Maria Helena, mora aí em Itanhaém atualmente. Eita, preciso conhecer, gente. Ela é um amor. Nós estamos falando de uma religião conduzida por mulheres, e as mulheres não se sentiram confortáveis de estar aqui hoje. Também há algo de errado na forma com que a gente trata essas mulheres. Porque elas não se sentiram confortáveis. Este foi o motivo delas não estarem aqui. E eu me pergunto, é uma pena. É uma pena. Agora, isso também são estruturas preconceituosas que nós temos na nossa sociedade. Eu fiz questão de pôr o seu vídeo, Ex, porque você batia a cabeça para sua mãe. Sim. E eu achei nobre aquilo. E me permita aqui, eu sou um homem criado por mulheres. Eu não tenho um pai carnal, eu não tenho um nome de pai no registro, e eu fui criado por 3 mulheres. Eu moro numa edícula, e aqui na casa da frente, minha mãe e 2 tias. Então, assim, sempre foi a mulher na frente. Mas as famílias negras têm mulheres à frente. Isso é um legado da escravidão também. Porque as mulheres tinham filhos e não tinham direito aos seus maridos. Sim. Só que nós olhamos as mulheres sem maridos e dizemos que elas são mulheres, desculpa a terminologia, vadias. Sim. Mas, na realidade, elas são grandes mulheres que tocam filhos aí na sua família consanguínea e tocam filhos na sua família terreiro. Isso são coisas que também precisam ser faladas pelas casas de santo, destas matriarcas, deste lugar, e a maior parte delas são mulheres negras, e que não têm espaço para falar sobre si e sobre a sua religiosidade, e sobre a sua vida, e sobre como ela está no mundo. Então, precisamos não citá-las, mas deixá-las falar. Elas precisam estar presentes para falar. Não tenho nada contra vocês, meus convidados ilustres e nobres. Já ia desligar. Não, eu tenho controlar, Pai Cássio. Porque sou uma consumidora da casa do Pai Cássio. Pela parte que eu fui cobrado, eu não tenho feito outra coisa na minha vida religiosa a não ser falar de candomblé, tentar trazer para as pessoas uma realidade que está embaixo de uma casca e que as pessoas não querem entender. O grupo de estudo Braulio Goffman produz conteúdo, produz informação, produz conhecimento, e está aí no Facebook, e vocês todos têm acesso, todo mundo que quiser tem acesso. Temos centenas de entrevistas,
temos recuperação de um programa que ficou famoso no rádio do Rio de Janeiro, né, que era do... Já vou lembrar, já estou velho, e então a memória me falha muito. José Beniste tinha um programa muito famoso no Rio de Janeiro, e que ele gravou, todas essas gravações foram cedidas ao grupo de estudo, e o grupo de estudo tem permanentemente colocado isso à disposição de todo mundo. Então, toda essa construção que o grupo de estudo tem feito, eu acho uma coisa muito importante. Não por eu fazer parte, é importante para todo mundo, para o povo religioso em geral. E nós estamos tendo a oportunidade de colocar para fora também essas questões banto, que o banto é o subsaariano, né? É aquela parte da África que fica ali embaixo do Saara, até a África do Sul, tudo é banto. Então, é uma quantidade muito maior do que de nigeriano, de daomeano, e é uma parte que está esquecida. Ficou muito tempo sepultada, e a construção toda, você vê. Eu estava ouvindo atentamente aqui o ex-Câmbio Negro, o vozeirão aí do cara, sensacional. E ele falou, durante a fala dele, ele falou da Praça dos Orixás e de que eram os orixás. Tinha lá o Oxalá que queimaram, o Ogum que queimaram, mas ninguém faz uma praça de banto. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma praça muito famosa, no Brasil inteiro, chamada Praça 11, e que fizeram ali um monumento a Zumbi dos Palmares. Só que aquela estátua que está lá de Zumbi dos Palmares não tem nada a ver com zumbi. Aquilo ali é uma representação, é uma figura de Oni, o rei de fé. Então, até isso, eles nos roubam. O pessoal do gueto é sensacional. Eles pegam tudo que não é deles e transformam em deles. Eles nos roubaram toda a estrutura do candomblé. A galinha que era da Angola passou a ser deles. E o ecodidé, que eles chamam de ecodidé, que é o rabo do papagaio do Congo. O papagaio é do Congo. É mesmo. Então, eles contam uma história completamente diferente da construção do tal do ecodidé. Mas isso tudo não é um lamento, não. Isso tudo só para demonstrar como é que a cultura é difusa, diversa, e o mais importante disso tudo é a identidade. Nós vimos aqui o doutor Kuta falando da identidade dele. É ele, é a identidade dele. Né? O candombe e aquela outra denominação que me fugiu agora, da construção dos tambores e essa coisa toda, dos instrumentos, é a identidade dele. O pessoal do gueto tem que preservar a sua identidade. O pessoal do Angola, do Congo, e tem que preservar a sua identidade. Nós somos diferentes entre nós, embora todos banto, nós temos a nossa diferença. Isso deve ser preservado. Então, quando a gente fala aí, voltando à questão de botar para fora os segredos, eles nunca irão para fora. A gente pode expor determinadas coisas que não são um segredo. Né? Isso. Então, isso aí a gente tem feito diuturnamente através do grupo de estudo. O grupo de estudo tem dado um apoio muito grande, muito interessante nessa questão do banco. E a gente está colocando isso para fora. Agora, resta saber também o que interessa para o povo ouvir. Tem coisas que não adianta você falar, porque a coisa já foi construída de uma maneira em que o cara não aceita mais a verdade, não é mais a verdade não é mais a verdade. A verdade passa a ser uma novidade porque nunca foi ouvida. Primeiro, eu gostaria de dizer que nós temos uma revista chamada Revista de Estudos Afro-Brasileiros. Ela está disponível para o senhor fazer uma edição sobre o candomblé Congo-Angola. Muito obrigado. É uma revista agora semestral e temos muitas pessoas envolvidas nesse projeto, mas eu, como disponibilizo um volume da revista para o senhor falar sobre candomblé Congo-Angola. São estas questões que eu falo que é a criação de espaços que a gente precisa ter. Foi fácil fazer? Não. E não é fácil manter, mas
é uma forma da gente levar a público aquilo que é da cultura afro-brasileira. Então, aqui em público, ela está disponível e nós podemos conversar sobre isso num outro momento. Assim como está disponível para falar sobre rap, ou que o ex desejar, Mestre Kuta também, porque ela é um canal aberto com a comunidade, é uma revista online e está disponível. A gente agradece a oportunidade. Isso é uma rede que a gente precisa criar de apoio. Eu sou do Quênia, mas tenho uma profunda admiração pelo Angola. Meu pai de santo sempre brincava comigo assim, toda vez que você quer escrever alguma coisa, você vai escrever sobre Angola? Ele sempre falava isso. Minha pesquisa de doutorado foram sobre as mulheres na macumba carioca do século XIX. Mulheres negras. E lá tem muita coisa do Muxicongo, do Kikongo, né, que são coisas que a gente não ouve no cotidiano da vivência de terreiro, né? Então, eu tenho uma grande admiração pelo candomblé Angola, assim como todas as religiões afro-brasileiras. E eu queria agora só fazer uma chamada para a cesta básica, lembrando aos ouvintes e às ouvintes que estão conosco, que somam hoje 265 pessoas nesse momento, que nós também temos uma campanha de solidariedade, que foi iniciada em abril de 2020 e está ativa no seu 17º mês de entrega de cestas, que foi terreiro fechando as portas, abrindo os corações. Nunca havíamos feito isso antes, mas também nunca tínhamos participado de uma pandemia até esse momento. A pandemia mudou muitas questões na nossa vida. Então, peço aos ouvintes, às ouvintes que puderem participar, que o façam contribuindo com as famílias vulneráveis da cidade de Itanhaém. Lembrando que 75% delas são mães sozinhas, como a do ex, que criam seus filhos sozinhas e precisam do auxílio de quem assim puder fazer. Eu vou passar um pequeno vídeo, vocês me dão um minutinho, que é o vídeo da cesta básica. Nós fizemos um videozinho para que o internauta possa saber o caminho, vocês vão poder acompanhar, para saber como é que isso acontece todos os meses. Vamos? Colofé, Mucuyu, Motumbá, venha de onde vier, vem em paz pra somar. Nossa missão vai além de fazer a união de povos, saberes, crença, respeito à tradição. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Salve, salve, axé, Aranauã, Saravá, venha de onde vier, vem em paz pra somar. Nossa missão vai além de fazer a união de povos, saberes, crença, respeito à tradição. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Colofé, Mucuyu, Motumbá, venha de onde vier, vem em paz pra somar. Nossa missão vai além de fazer a união de povos, saberes, crença, respeito à tradição. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Salve, salve, axé, Aranauã, Saravá, venha de onde vier, vem em paz pra somar. Nossa missão vai além de fazer a união de povos, saberes, crença, respeito à tradição. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Colofé, Mucuyu, Motumbá, venha de onde vier, vem em paz pra somar. Nossa missão vai além de fazer a união de povos, saberes, crença, respeito à tradição. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Abre a roda pra corte passar, abre a roda pra corte passar, corte dos orixás. Salve, salve, axé, Aranauã, Saravá, venha de onde vier, vem em paz pra somar.
Nossa missão vai além de fazer a união de povos, saberes, crenças, respeitar. Agradeço aos nossos convidados. Quero dizer que vocês já passaram de 1.285 comentários no Facebook. Pessoas que estão assistindo, atingimos 350 pessoas no seu pico, mas vocês têm muitos comentários que depois podem dar uma olhada. Aqui de Petrópolis, o ex do Câmbio Negro, essa luta contra os preconceitos, intolerâncias e racismos vários deveria ser de toda a sociedade. Muito obrigado. No YouTube de Serra Negra, Alexandre Fiordono, muito feliz em poder ter acesso a conteúdo tão rico como este, ainda mais de maneira online. No YouTube de Brasília, Patrícia Cursino, parabéns aos presentes por falas de esclarecimentos, orgulho demais. E agradecida pela oportunidade. Salve a Corte dos Orixás. E aqui da nossa cidade de Itanhaém, Sumaia. Mãe Rivas, parabéns por esta roda maravilhosa, tão necessária para que mudemos o status quo. Racismo não. Então, vocês estão sendo ouvidos, as pessoas estão comentando, e a gente ainda vai continuar aqui com a nossa conversa muito positiva. Mestre Kuta foi cortado literalmente há pouco tempo. Se o senhor ainda lembrar-se, eu gostaria que o senhor falasse. Mãe Maria, eu queria... Uma coisa que a senhora falou aí, muito nesse tempo que a gente está aí do feminismo, as mulheres hoje se empoderando, o que foi oprimido, que foi escravizado há muitos anos, hoje elas, graças a Deus, entendeu? Buscaram essa força. E essa é a única parte que preocupa um pouco os quilombos de Minas Gerais, que eu venho vendo que a gente tem esse ligamento da rede quilombola de Minas Gerais, entendeu? É que alguns tempos atrás, há 10 anos atrás, eu não estaria aqui representando a comunidade quilombola do Açude Serra do Cipó e nem os quilombos de Minas Gerais. Estaria uma mulher. E como as mulheres mais velhas do quilombo, entendeu? Devido a problema de saúde, foram passando os legados, hoje, as mulheres da comunidade, que eu faço parte da terceira geração da comunidade, as mulheres da terceira geração da comunidade, muito acanhada, entendeu? Ao representar a comunidade, diferente da primeira e da segunda geração. A geração da minha mãe, da minha tia, que é a matriarca, elas não deixavam ninguém falar pela comunidade, só elas que falavam, entendeu? E hoje as mulheres que elas passaram esse legado, conversam muito sobre o respeito à comunidade, lideram o quilombo todinho, mas quando vai para se apresentar a comunidade, representar a comunidade em rede social, são meio acanhadas ainda, entendeu? Então, é uma parte que a gente tem que trabalhar bastante nelas. Sempre quando tem que viajar, elas pedem que os homens vá. Às vezes, algumas vai só acompanhando, entendeu? Quando chega na comunidade, sim, elas que recebem. Mas para estar falando diretamente com a rede social, nos intercâmbios com outras comunidades, entendeu? Elas estão se acanhando, então está perdendo um pouco da força, da liderança daquelas mulheres que foram escravizadas. Eu não estou dizendo de jeito nenhum que o senhor não é bem-vindo. Esta questão da gente ser cíclico, homens, mulheres, não há problema. O que é institucional essa questão. Essa questão das mulheres é institucional. Por que muitas vezes a gente não se sente confortável saindo do nosso espaço? Porque muitas vezes, quando você chega em outro espaço, as pessoas não foram educadas a respeitar as mulheres como deveriam. Então, isso é uma coisa que amedronta, assim como com as pessoas negras. Né? É algo que amedronta, não são todos os espaços que as pessoas se sentem confortáveis. Não é porque ela é incapaz, é porque os espaços foram treinados para rechaçar aquele ser social. Eu não posso hoje, o senhor está falando, o índice de feminicídio no nosso país, ele subiu
vertiginosamente. Nós temos uma mulher a cada 9 horas sendo assassinada. Isso é uma coisa bizarra. Então, são espaços que causam desconforto na pessoa. Não estou dizendo que vamos chegar ao feminicídio, mas são as estruturas que levam a isso. Né? Isso ocorre. Mas o senhor é muito bem-vindo e um dia eu quero ir à Serra do Cipó, já que elas não saem daí, para conhecê-las. Eu também não saio da minha casa. Muito difícil, muito difícil. A gente fala aqui no Queto, né, que tem aquele que vai para fora para falar com a comunidade, né, o Saperebebê. A gente vai embora. Deve ter os representantes que fazem essa comunicação e são especialistas nisso, né? Eu estou muito incomodada. Queria deixar uma fala para Pode dizer. Queria deixar uma fala para o Tatá aí, que o Tatá falou da Praça Banto, Tatá. Nós estamos terminando de organizar a nossa comunidade, como nós moramos no centro turístico da Serra do Cipó, entendeu? Nós estamos criando aqui, sim, a Praça Banto, sim, entendeu? Vamos fazer estátuas, entendeu? Dos nossos ancestrais, entendeu? Dos nossos mais velhos da comunidade, entendeu? Então, é um projeto que a gente já está com ele aqui dentro do Quilombo do Açude, entendeu? E é uma coisa que precisa em Minas Gerais, entendeu? O povo banto se identificar mais, entendeu? Somos negros vindo de uma região de Angola, entendeu? Para Minas Gerais, entendeu? Somos o povo banto e não tem essa identificação banto. Precisamos representar essa identificação bantus, entendeu? Fiquei muito feliz quando você falou, entendeu? E é uma coisa que a gente já está organizando aqui, porque a língua banto fala pouco demais, entendeu? Principalmente em Minas Gerais, terra de muito congadeiros, entendeu? De muito foliões, entendeu? E o povo banto está escondido. Nós temos uma referência vinda do candomblé de Bernardino, né, de Apumandeso, lá da Bahia, que é a origem do bate-folha, e a origem do Papão Saba, que é o bate-folha do Rio de Janeiro. Ele tem uma ramificação aí para Minas Gerais. Então, o pessoal costumava chamar até de bate-folhinha, que era o pessoal... Hoje, um grande representante dessa parte aí é o Tata Camucendê, de Contagem, se não me fala a memória ele. Então, tem uma referência aí já em Minas. E no que a gente puder ajudar, o senhor fica à vontade. Nós estamos prontos aí para ajudar o senhor no que o senhor precisar. Nesse aspecto aí de... Vou atrás de você, Tatá. Você não sabe o tanto que nós andamos, menino. Nós vamos longe, mais longe mesmo, entendeu? Tem uma frase que nossos antigos falam que os rios são confluentes. E uma hora eles vão se encontrar. E a Corte dos Orixás é um caminho para essa confluência que está se encontrando, os rios que estão se encontrando, entendeu? Quando os rios se encontram, eles estão muito fortes, entendeu? E é isso aí que nós estamos buscando nesse momento. Tamo junto. Interessante que a gente está falando aqui da tradição banta, que é uma tradição gigantesca subsaariana, como o senhor falou. A gente imagina que 2/3 da África é de tradição banta. 2/3 da África, é uma região gigantesca. E nós tivemos aqui uma escravidão de quase um século só de banta. Vieram para cá, até mais, né, porque só a partir de 1850 que começaram a chegar os negros ligados à tradição Queto, mais especificamente. Então, nós estamos falando que o Brasil viveu 300 anos com os africanos e africanas de tradição banta, né? E muitos deles vieram já da África cristianizados, porque a gente não pode esquecer que já na África, em 1450, a primeira região que o português fez contato foi com o Reino de Congo. Sim, e ali foram... Isso. Diego Cão. Isso mesmo. E ali, eles, além de passar a língua aqui, dominando a língua, você domina a cultura, eles mudaram a língua, eles cristianizaram.
vieram para o Brasil, muitos deles cristianizados, outros tantos não. Mas são milhares de dialetos. Né? A cultura banta tem milhares de dialetos. Isso que o Tata Moigi falou é muito verdadeiro. A gente conhece um ou outro termo de determinado dialeto. A gente não conhece a complexidade e a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso dentro... às vezes até dentro das casas de santo a gente não aprende. A gente precisa falar mais nas nossas casas sobre essas tradições, de onde a gente vem, como é que funciona, de onde vem. Eu falo aqui para os meus filhos e filhas de santo, olha, eu tenho filhos e filhas de santo, a maior parte é branca, eu não vou negar. Só que eu falo, vocês são devedores de uma tradição ancestral africana. Vocês têm que conhecer minimamente o que a gente cultua. Porque se não conhecer minimamente, não vai ter respeito. Né? Você vai banalizar isso. Então, acho que a tradição banta, ela por ser tão diversificada e por ter sido uma memória antiga no país, acabou sendo incorporada em hábitos, costumes, porque muita coisa que a gente tem de linguagem, de comportamento, de musicalidade é banta, né? O samba, por exemplo, vem daí, a base dele, né? A gente não comenta muito sobre isso. Então, esses são os espaços que a corte do orixá quer fazer. Trazer gente que possa falar da sua tradição. E eu já falei demais, agora vocês precisam falar também. Ô, Mai, quando você lá fala aí, principalmente o samba, dentro do nosso quilombo aqui, tirando o candomblé dentro da nossa festa, tem uma festa, que é a festa que a gente faz aqui no nosso dia a dia, que é um samba de senzala, que é o primeiro samba que veio ao mundo. Nos batuques, nos tambor cravado, entendeu? Tambores afinados a fogueira, entendeu? Instrumento tocado a murro, entendeu? E que a gente faz um samba de senzala maravilhoso, entendeu? Dentro desse dialeto, entendeu? Dos corridos, desses versos cantados, corrido, picado, desse linguajar, dessa malandragem que os negros tinham na senzala, entendeu? De falar da vadiação, da cintura desprezada, entendeu? E é uma riqueza muito grande dentro do nosso quilombo, entendeu? Que às vezes um final de semana sim, um final de semana não, a gente faz essa festa dentro do quilombo, entendeu? Para que é a diversão nossa aqui, entendeu? E é o que mais a gente gosta, entendeu? Então a gente mantém esse samba de senzala vivo mais vivo aqui mesmo, entendeu? Que é uma coisa assim que é simbólico demais do povo banto, entendeu? E que às vezes se perde muito em alguns lugares, mas que a gente procura manter. É um casamento que veio do candomblé, do catopê ao samba de senzala, que é a segunda versão que sai para essa parte moderna que está o samba hoje. E a gente fazemos o batuque do primeiro samba que veio ao mundo. Entendeu? Maravilha. Interessante que, assim como é o rap hoje, o samba já foi criminalizado. O rap também, no início, criminalizado, porque eram todos de cultura e influência africana. Antigamente, os sambistas eram presos. Se você era pego com um pandeiro, você ia parar na cadeia. Diga, Ex. A capoeira também, né, mãe? Capoeirista era preso por vadiagem. É por isso que a gente fala que vai vadiar. Né? Treinei muitos anos, joguei capoeira muitos anos. Ainda sou um apreciador da arte, um pouco velho, mas sapo não desaprende como pula, né? E é isso, essas artes, essas culturas, esses saberes populares, na grande maioria das vezes, eles tentam tirar isso de nós, né? Isso é da própria humanidade, né? Muitas das vezes o ser humano tenta destruir aquilo que ele não compreende, né? Não compreende a beleza de uma dança, de uma arte, de uma música, de uma arte musical ou a arte marcial. Então, se não faz parte da realidade dele, ele tenta destruir aquilo, né?
isso é uma coisa importante que você falou, porque outro dia uma pessoa falou para mim assim, essa é uma festa de inclusão. Eu falei, não. Incluir é quando eu incluo a pessoa, a cultura dela na minha. Eu não estou querendo incluir ninguém, eu quero ouvir, eu quero aprender sobre a cultura da outra pessoa, eu não estou incluindo ninguém. Ela tem a cultura dela. E isso que você disse é muito importante. A gente precisa saber ouvir que existem outras culturas, entender outras culturas, respeitar outras culturas. Isso é algo importantíssimo, porque a nossa sociedade agora, ela se alicerça no ódio por não compreender outros modos de viver. Por que as estátuas são queimadas? Porque os outros modos de viver não são aceitos. A gente quer um modelo único, uma verdade única, e não temos, são verdades. Posso contar uma história que eu aprendi aí dentro da academia, Tata? Que uma vez, no Império, quando os capoeiristas eram presos, e era proibido essa prática na rua, eles resolveram, no período de embranquecimento do país, mandar vir um navio da Irlanda, cheio de irlandeses, que eram loirinhos, de olhos claros, para embranquecer o país, né? Chegaram aqui, tinham prometido terra, salário, casa, desceram no porto lá do Rio, e não tinha terra, não tinha casa, não tinha salário, e todo mundo sabe que povo irlandês é bom de briga desde sempre. E fizeram uma revolução no Rio de Janeiro. O Império não tinha exército, não tinha nada estruturado. O que eles fizeram? Chamaram os capoeiristas, porque não tinha quem combatesse os irlandeses. E os capoeiras colocaram os irlandeses dentro do navio, eles fecharam a porta e mandaram de volta para a terra deles. E isso foi um feito que aconteceu desta arte marcial, que é uma arte marcial, assim como é uma arte dessa cultura, né, de comunicação. E a gente, dentro dessa comunicação, voltando para o mestre, eu estive uma vez na Serra do Cipó, eu tenho uma memória de uma cachoeira chamada Serra Morena. Isso mesmo. Eu estive lá, aliás, ela foi um engodo, né? Porque todo mundo acha que cachoeira vem de cima. Era um cerrado lascado e, de repente, abriu um barranco, um buraco gigantesco que você tinha que descer, mas era a coisa mais linda deste mundo, essa cachoeira. E Serra Morena nos lembra caboclo, né? E tem até pontos cantados que falam sobre Serra Morena. E o caboclo me lembra o candomblé Angola, porque ele é uma divindade criada pelo povo banto aqui. E nós todos temos hoje um vínculo com o caboclo, ou seja, todos nós temos um vínculo com a cultura banto. Ele se tornou a grande figura, porque o Tata aí pode me corrigir se isso não for verdade, que ele se tornou uma divindade aqui em solo brasileiro. E todos nós temos, Umbanda, Candomblé, todo mundo tem ligação com o caboclo. Porque, na realidade, o caboclo é o grande brasileiro, né? Talvez o verdadeiro brasileiro é o caboclo, porque quando chegaram aqui, eles já aqui estavam. Agora, eu acho que não é a grande verdade, não é que o Angola seja o candomblé de caboclo seja a mesma coisa que o candomblé de Angola. Não. Foi criado aqui essa associação porque os bantos, como foram os primeiros a chegar, incorporaram essa questão da pagelança, né? Que é uma coisa um pouco parecida. O cara, através do fumo e da bebida, ele se energiza e é uma coisa que se aproxima um pouco do candomblé. Então, foi associado a isso. Mas hoje, a gente vê muito mais caboclo no pessoal de Queto do que no pessoal de Angola. A minha mãe de santo, por exemplo, que é uma mulher que já está com 74 anos de feita, ela completa ano que vem um jubileu, 75 anos de feitura, e, junto com isso, 50 anos de quando ela foi entronizada lá como mãe de santo do Paconçal. Então, são duas datas no mesmo ano.
né? E eu nunca vi minha mãe de santo de caboclo. Nunca vi. Estou lá há muitos e muitos anos. Cheguei lá em 83 e eu nunca vi. E eu nunca vi festa de caboclo lá na minha casa, a não ser com a questão do espaço cedido para que outras pessoas fizessem lá uma festa de caboclo. Mas originariamente do Papão Sábado lá do Bate-Folha, não tem. E eu já fui a muita festa de caboclo. Aliás, eu não me lembro de ter ido a nenhuma festa de caboclo que fosse banto. Todas as que eu fui eram do pessoal de Quento. Né? Então, ter sido originado pela junção do índio com o negro banto, tudo bem. Mas hoje já está incorporado geral. Né? Já se generalizou e é uma festa que andou uma época aí que era muito mais importante até do que uma festa de inquice ou de orixá. Como hoje, no Rio de Janeiro, as festas mais importantes hoje e que levam mais gente são as festas de catiço, de seu tranca-rua, de Dona Maria disso, Maria daquilo. Essas festas levam muito mais assistentes do que as festas de inquice e festas de orixá. Essa é uma verdade que a gente tem que analisar o porquê que acontece isso. E assim como hoje a gente vê muito mais branco no candomblé do que negro, o que é uma pena, né, uma tristeza que me dá muito grande, porque eu, apesar de achar que isso é só uma cor de pele, né, porque eu não conheço ninguém que seja colorido, ou a pessoa... Eu hoje, por exemplo, eu hoje estou branco, mas eu não sei o que eu fui e o que eu vou ser da próxima vez. Ou anteriormente, quem eu era? Será que eu era negro? Era vermelho? Era cinza? Não sei. A gente não sabe. Eu sei que hoje eu estou branco. Né? Mas a gente não sabe se a gente foi branco sempre. E o grande interesse nosso é o que tem dentro. Né? O resto é casca. Né? A gente, para comer uma manga, a gente tira a casca para conhecer a manga de verdade. Então, essa é uma questão que deve ficar. Agora, nós estamos perdendo muita gente para os evangélicos. E a gente tem que descobrir que magia é essa. Por quê? Por que disso? Entendeu? Por quê? Por que a gente está perdendo esse povo todo? Está perdendo a negritude, que foi a origem da nossa religião. Né? Tata, o senhor me permite, eu ouvindo o senhor, eu me lembrei há uns 30 anos atrás, quando a Igreja Universal estava querendo comprar a Record do Silvio Santos, nós fomos para Brasília. Eu e o saudoso, falecido pai Francelino, a ideia era protestar junto ao governo federal, ao Ministério das Comunicações, para proibir a venda da Record, que seria usada, como de fato está sendo até hoje usada, para atacar as religiões de matriz africana, os valores negros. Nós ficamos hospedados num lugar humilde ali em Brasília e tinha lá hospedado um senhor africano. E quando ele nos questionou o que nós estávamos fazendo em Brasília, e nós falamos, nós estamos aqui para protestar contra a igreja que está comprando a Rede Record, nós somos do culto afro, eu sou um bandista. Aí ele me sai com a seguinte situação: vocês são de Satanás, ele disse. Eu falei, como assim, meu amigo? Vocês são de Satanás, vocês estão aqui para defender isso? Eu falei, mas o senhor é africano. Ele falou, não, mas eu sou de Jesus. Aí na parede da pousada tinha uma cabeça empalhada de um animal. Aí eu falei, o senhor está vendo aquilo ali? Representa o senhor. Porque o senhor está fazendo o papel daquele animal. O senhor foi capturado pela sociedade branca, não se percebe e está sendo exposto como um troféu. Porque o senhor, um negro, africano de verdade, criticar duas pessoas que vêm para defender a religião, que são dos seus antepassados, é uma incoerência total. Isso fazem 30 anos. Então, por que o negro sai da Umbanda e do Candomblé? É porque o racismo é tão grande no Brasil, a pressão que ele sofre é tão grande, que alguns pensam assim, eu não posso deixar de ser negro.
mas eu vou ser evangélico, porque pelo menos a sociedade aceita. Eu vou carregar uma Bíblia, eu vou falar bonito ou feio, mas eu vou ser ouvido e vou ser respeitado. Eu penso que seja isso. Desde aquela época eu já pensava isso. E essa situação que está até hoje me leva a pensar que eu não errei. Porque muitos saíram da religião, porque é mais fácil você pertencer a uma comunidade que tem um pleno domínio, um pleno mando, do que você ficar numa comunidade marginalizada. Então, essa é a minha opinião, não quer dizer que seja uma verdade. Mas, pelo que eu vejo, seria uma explicação. Pai Cássio e Tata, concordo completamente, totalmente com o que vocês estão falando. E uma outra colocação que eu faria também é que as pessoas passaram a ter medo de pertencer às religiões afro, porque nós passamos a apanhar no meio da rua, a levar tiro no meio da rua. Houve um caso há poucos anos no Rio de Janeiro, que a menina era do candomblé, e o avô dela, um pastor evangélico. Ela foi atacada na rua, deram pedrada na cabeça da menina, a menina foi hospitalizada e não se descobriu quem era. Toda vez que o delegado estava chegando próximo, o delegado era trocado e substituído. Isso deu em nada até hoje. Antigamente ouvíamos muitos cantores e cantoras, não só negros, cantando e falando dos ancestrais, da espiritualidade e de orixás nas músicas, como Martinho da Vila, Clara Nunes, como Vinícius de Moraes. E de anos para cá, na minha opinião, foi se colocando na cabeça de muitas pessoas que, primeiro, isso não é vendável, não dá dinheiro e as gravadoras não vão querer você cantando isso. O cara é músico, é cantor, é instrumentista, é artista, precisa de viver da sua arte. Entre viver da arte, ganhar dinheiro e comer e falar da sua religiosidade, ele prefere se omitir e não fala, e não canta. E a gente não vê nas músicas, não vê nos shows, não vê nos videoclipes. Por isso que nesse videoclipe que eu enviei para a senhora, mãe, é uma música que eu fiz há um tempo atrás, até num momento, é uma música de autossuperação, que eu passei por uma crise grande de depressão, um processo depressivo que eu sofri há quase 30 anos, mas não sabia o que era o banzo, né, que os escravizados antigamente chamavam de banzo, depois se descobriu que é depressão, e muitos se matavam por isso. E eu fiz questão de colocar a minha religiosidade, a minha religião no videoclipe, porque eu fui procurar o esporte para curar meu corpo, eu fui procurar a psiquiatria para curar a mente, e eu fui procurar meu candomblé para curar meu espírito. Eu precisava disso. Então coloquei isso no meu videoclipe. Mas hoje em dia muita gente tem vergonha de sair na rua e de ostentar seu fio de conta. Entendeu? Tem medo de juntar 3, 4, 5 pessoas e agredi-lo por causa disso. Então, infelizmente, isso tem acontecido conosco. E aí acredito que por isso, muitos dos nossos irmãos e irmãs preferem ir para uma outra religião e, como o Pai Cássio falou, entre aspas, ser aceito. Ser aceito na sociedade, ser aceito no emprego. Porque se eu chegar num emprego e as pessoas souberem que eu sou católico, que eu sou evangélico, que eu sou budista, Hare Krishna, ou ateu, é normal, mas fala que você é macumbeiro. É verdade. Não precisa nem falar. Muita gente me via de branco toda sexta-feira, já, esse negão aí. Mas é isso, irmão. Então, eu concordo com os senhores aí, infelizmente, tem acontecido isso, e de anos para cá, que a gente vê dentro da política, sendo colocado aí representantes da população ligados a essas vertentes, a religião, a agronegócio, a famosa bancada BBB, né? Que é boi, Bíblia e bala. E bala. Né? Mestre Kuta? E o que o X falou, e aqui na nossa região,
devido a ser uma terra de muita tirania demais, entendeu? E onde teve um número de escravidão muito grande, foi uma coisa que não foi fácil trabalhar e nem defender das igrejas evangélicas que não. Aqui foi difícil, porque aqui nós tivemos que acionar o poder público, a prefeitura, entendeu? Para que as escolas mudassem, entendeu? A sua forma de trabalhar com a história. Que se trabalhasse com a história local. Com a história local. E juntamos a Câmara dos Vereadores daqui, entendeu? Para ser aprovado, entendeu? Essa lei na Câmara dos Vereadores, entendeu? Porque nossos meninos estavam sofrendo bullying demais na escola, entendeu? E sofrendo um preconceito muito grande. E aí, sim, com o número de vereadores, entendeu? Conseguimos aprovar a Câmara dos Vereadores, também conseguimos aprovar a lei de reforma do plano diretor, com raio de proteção de 500 metros das comunidades quilombolas, entendeu? Para que não seja afetada a nossa tradição, o nosso patrimônio tombado material, entendeu? Com outras religiões. Porque isso já estava acontecendo dentro dos nossos quilombos. Invasões de outras religiões, entendeu? E para nós resgatar o nosso povo negro, o nosso povo preto, que já estava indo para a religião evangélica, não foi fácil. Tivemos que fazer um trabalho de arte negra muito grande dentro da Serra do Cipó, entendeu? E região, entendeu? E um trabalho de conscientização com crianças. Pedimos às escolas para abrir as portas para a gente estar entrando, entendeu? E falando da importância da cultura negra, entendeu, no Brasil, da história do Brasil mesmo, aí sim conseguimos parar. Mas eu muito triste, os nossos mais velhos acreditando que a sua identidade era uma identidade coisa ruim. Por conta de quê? Existia um número de analfabetismo muito grande dentro dos quilombos aí, como existe em várias... O povo preto ainda, o povo negro, tem um lado de analfabetismo muito grande ainda, que pega eles, é isso que faz eles ir para outra religião. Eu falo que eu vejo isso dentro dos quilombos aqui a todo momento. É uma coisa que a gente vem trabalhando constantemente, entendeu? Esse diálogo com os jovens, com as crianças, até os adultos, entendeu? Dessa conscientização. Porque senão nós perdemos o nosso povo todo. Eles acham que essas culturas modernas que tem aí hoje tem mais valor do que a cultura de raiz, entendeu? Que a religião evangélica tem mais valor que uma religião de matriz africana. Então, eles têm que saber que o mesmo Deus que está lá é o mesmo Deus que está em todo canto, que é um só Deus verdadeiro. E começamos a trabalhar isso dentro da Serra do Cipó. E um outro lado que foi forte é que nós começamos a fazer festa para nós mesmos. Vamos fazer festa para nós, negro. Se o branco quiser chegar, sim, vai ser bem-vindo. Mas vamos fazer para nós, negro. Aqui nós temos o nosso momento. E o trem lastrou que o branco chegou, todo mundo chegou e hoje cresceu dentro da Serra do Cipó e freamos esse lado evangélico todinho que estava invadindo as comunidades quilombolas da região daqui. Agora, nós estamos caminhando para o final. Muito obrigada, mestre Kuta. O que o senhor disse é muito real e o que o Ex falou também, a questão da representatividade. Retiram as grandes imagens de representatividade da música, da arte, da política. Então, não se tem representatividade para o povo de Santo, para as pessoas negras. E isso causa transtornos em todos os setores. Esse movimento que vocês fizeram na Serra do Cipó é simplesmente maravilhoso, porque isso é um resgate, é uma memória que está sendo resgatada. Felizmente e infelizmente, estamos caminhando, já estourei no prazo aqui nas minhas plaquinhas. Vocês tiveram mais de 1.500 comentários, 7.000 pessoas alcançadas nesta live. Então, acho que atingimos o nosso objetivo de levar esse diálogo para a sociedade como um todo. Faltam apenas 10 minutos. É a hora de vocês se despedirem do público. Cada um de vocês terá 2 minutos e meio, porque eu nem vou falar, né? Então, cada um terá 2 minutos e meio para se despedir. Muito obrigada pela oportunidade tão rica que vocês deram a nós, a Corte do Orixá.
Alguém tem que falar, porque já tem 2 minutos, está menos de 2,5 já. Galera, vamos lá. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer. Presta atenção, não tem. Galera, eu queria agradecer a todo mundo aí, entendeu? Que teve essa paciência com nós aí. Queria agradecer a Corte dos Orixás pelo convite e a imensa satisfação de conhecer esses mestres maravilhosos. Espero todos vocês um dia dentro do meu quilombo aqui na minha comunidade e quero visitar o terreiro de vocês também, a comunidade de vocês. Que Nossa Senhora do Rosário abençoe todos nós, todo o povo negro. Amém. 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 Bom, gente, eu queria agradecer grandemente o convite, a participação desse povo aí maravilhoso, conhecer gente nova, gente com boa cabeça, com uma intenção de mudar, de mexer e de realizar. E eu espero vê-los em outras ocasiões, brevemente. E a gente precisa ainda se comunicar, precisa conversar e precisa falar muito e repetir muito isso para nós e para os de fora. As pessoas têm que entender a realidade do povo, a realidade do povo negro, ou do povo preto, como vocês queiram falar, e a realidade do povo de religião de matriz africana. A gente precisa colocar isso para fora e precisa ter orgulho. A gente tem que ter orgulho de ser candomblessista, né? Ou de ser cada um tem uma identidade, e também isso é fundamental, que cada um tenha a sua identidade. A gente precisamos nos orgulhar de sermos de matriz africana. Um grande abraço a todos e muito obrigado mais uma vez. Axé. Eu também quero agradecer a mãe Maria Elise, mãe Rivas, agradecer aos internautas, aos nossos queridos irmãos participantes. Foi uma honra para mim muito grande. Eu espero que a gente possa se reencontrar num novo Brasil. Um Brasil onde a espiritualidade seja respeitada, onde as mulheres sejam respeitadas, onde os negros sejam respeitados. Um Brasil sem Bolsonaro e, para mim, um Brasil com Lula, porque eu não admito morar num Brasil onde o racismo impera, o fascismo impera, o nazi-evangelismo impere. Eu tenho certeza, na fé dos orixás, dos voduns, dos inquices, que um novo Brasil vai renascer. Fora Bolsonaro, viva o Brasil, viva a Umbanda, viva os cultos afro e viva Lula, o pai tá on. Axé. Sua bênção, pai Cássio. Axé. Aure. Bom, eu quero agradecer aqui a todos, a mãe Rivas, ao Zé Roberto, que foi a pessoa que ficamos fazendo contato, a todos os irmãos aqui presentes, participando, muito enriquecedor, a todas as pessoas que nos assistem e nos ouvem. É uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês, falando um pouco da história do Câmbio Negro, um pouco do Câmbio Negro, um pouco da minha vida. E a importância de estar aqui representando o meu axé Tawajibô, o hip hop, a minha cidade, Ceilândia. Vocês não têm a noção do quão importante é você ter espaço para ser ouvido. Às vezes tudo que você quer é alguém que te ouça, que ouça as suas ideias. E muito importante, uma satisfação inenarrável estar aqui com vocês. Eu me vesti de gala hoje para estar aqui com vocês. Essa bata que eu estou usando, para mim é uma roupa extremamente especial. Eu só vesti uma vez para tirar umas fotos e estou vestindo hoje humildemente para estar aqui com vocês, porque ela pertencia ao meu sogro, que 7 de setembro agora faz 1 ano de desencarnado. E minha sogra me presenteou e eu falei, isso aqui só será usado em momentos muito especiais. Então quero que vocês saibam que humildemente eu me vesti da melhor forma possível para estar na presença de vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Sua bênção, Ex. Meu pai abençoe, benção. Sobrou algum tempo?
Eu não sei se eu ainda tenho tempo, mas eu vou estourar um pouquinho. Mestre Kuta, muito obrigada por ter me levado à Serra do Cipó, ao Quilombo do Açude. Muito obrigada, Pai Cássio, por ter me levado também a memórias de épocas que nós convivemos, memórias que ficam guardadas no âmago do espírito. Muito obrigada, Tata Moigi, por ter trazido até nós essa cultura tão rica que é o Congo Angola. Obrigada por ter dividido conosco as suas angústias, preocupações em relação ao tratamento que se dá ao candomblé Angola. E pode ter certeza que aquilo que nós pudermos, nós estaremos trabalhando juntos, porque eu disse aqui, nós somos diversos, mas não desiguais. E só seremos fortes quanto cultura afro-brasileira quando todos forem valorizados. Quero lhe agradecer imensamente por esse seu vozeirão e pela dignidade de vestir a sua melhor roupa, assim como eu, para estar aqui hoje. É um prazer dividir a sala com a sua luta, com a sua pessoa. É um prazer te ouvir. É um prazer saber que existem pessoas indignadas e que esta indignação se faz luta todos os dias. E não se esqueça, a todos vocês peço a bênção à mãe de vocês, as mães de Mestre Kuta, por quem eu detenho profundo respeito, porque são estas mães que levam vocês até o dia de hoje. Vocês estão vendo que eu estou aqui no meu barracão, que é o lugar maior que eu tenho para colocar as pessoas que estão trabalhando. Nosso Onilé é o Guian. Eu peço que o Guian abençoe a todos, o grande guerreiro, nunca falte a ninguém. Muito obrigada. Vocês estão aqui me passando comentários. Vocês têm comentários de Portugal. Pessoas de Portugal estavam ouvindo vocês. Dália Marques. Ela mandou dizendo assim, que está assistindo de Portugal. De Sorocaba, Carol Campos. Que roda de conversa maravilhosa, assim como as experiências trazidas pelos participantes e compartilhado conosco. Petrópolis, Denise Batista, saber ouvir o outro é saber respeitar o outro. Wanda, de São Bernardo, é muita sabedoria unida por uma causa. Ivandir, de São Paulo, linda a fala do Mestre Kuta sobre a confluência dos rios e a união das culturas africanas, em especial a Banta. Assim, com os nossos internautas, encerramos a nossa roda de conversas, saudosa já, porque as conversas são aquilo que sustenta o nosso candomblé e a nossa Umbanda. A bênção. Axé. Axé. Axé.